Fala galera, tudo certo? Fala aqui o Highlander e bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse vídeo é para você que acabou de comprar seu R36S ou então algum outro aparelho da família e veio aqui aprender tudo de mais importante que tem que entender sobre o seu novo aparelho. Então, bora pro vídeo! Começando com o primeiro passo que você deve fazer tão logo receba seu R36S. Eu tô aqui com o meu R36XX, mas quase tudo que eu vou falar vai se aplicar para qualquer versão do R36S ou sua família. Quando tiver alguma especificidade eu vou informá-los. O R36S, como qualquer outro aparelho da sua família, vem com um cartão de memória de bosta. O meu veio com esse aqui. Então, tão logo eu recebi esse cartão, eu fiz um backup de clone e passei para esse outro cartão aqui da Samsung. E o que é esse backup de clone, Highlander? Então, bora lá entender juntos. O seu cartão de memória que vem no seu console portátil Linux, no caso aqui do R36S, ele utiliza Linux por trás. Ele vem dividido em várias partes. Essas partes são chamadas de partições. E esse cartão de memória, ele vem com pelo menos 3 partições divididas entre boot, que é a parte de inicialização, a parte do sistema operacional, que é o ArcOS, e a parte dos ROMs, onde ficam localizados seus jogos e saves. Então, o que é que você tem que entender? Quando eu digo para fazer backup de clone, ele vai pegar todo o conteúdo que existe nesse cartão, ele vai criar um único arquivo compactado com todo o conteúdo desse cartão e vai salvar no seu computador ou no seu celular. Esse processo pode ser feito também pelo celular. E você vai passar para um outro cartão de marca, um outro cartão de qualidade. E nesse caso, uma dica que eu já passei algumas vezes aqui no canal é não compre em cartão SanDisk, a menos que você tenha absoluta certeza que é um cartão original. Porque, infelizmente, existe um histórico de incompatibilidade do cartão SanDisk com a placa aqui do R36S. Então, não importa se for original ou clone. Se o seu cartão SanDisk for falsificado, provavelmente ele vai ter algum problema mesmo que você reinstale o sistema operacional. E por falar em sistema operacional, você não precisa reinstalar o sistema operacional só porque chegou o aparelho. O indicado é realmente fazer o clone. Geralmente, o R36S que você está comprando ou outro da família vai vir com um ArcOS de 2024 ou 2025 que já é mais que o suficiente. Agora sim, se você comprou um e veio com o ArcOS 2022, eu acho que vale a pena atualizar. Algumas correções de bugs e alguns pequenos incrementos de performance que vão melhorar um pouco o seu aparelho. Mas o importante mesmo que você tem que fazer é o backup de clone. Então você tem que dar adeus para esse cartão que vem nele o quão rápido você puder, para evitar problemas. Certo, isso aqui é sobre o backup de cartão. Mas, por exemplo, eu precisar reinstalar. Se você precisar reinstalar, no caso de teu cartão ter corrompido, você vai realmente ter que comprar um outro cartão e vai fazer um processo que também tem vídeos aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui em cima. Então é isso, backup de cartão é o primeiro passo. Caso tenha algum problema, você vai instalar o novo sistema operacional. Então agora vamos ligar o aparelho. Então eu vou colocar o meu cartão da Samsung, porque eu já fiz o backup de clone para cá. Vou ligar o meu aparelho. Então, esse, por exemplo, esse R36XX veio com a versão de maio de 2025. Eu nem cheguei a atualizar. Não vai mudar nada da performance para a última versão, que eu acho que saiu em setembro, se eu não estou enganado. Então tá, estamos na tela inicial. O que é que a gente tem que fazer agora? A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pressionar Start e vocês vão estar aqui com o menu do sistema operacional, que é o ArcOS. Se por acaso o seu aparelho aqui em cima ou aqui embaixo vier algo escrito como EmuElec, então ele não roda ArcOS, mas um sistema modificado. O R36S geralmente vem com ArcOS, que é um sistema muito otimizado por hardwarezinho desse aparelho. O EmuElec é uma versão um pouco inferior, beleza? Os aparelhos clones são aqueles que podem vir com EmuElec. Alguns clones suportam que você instale o ArcOS, mas é uma questão de você pesquisar a tentativa e erro, tá certo? Então, estando aqui, provavelmente o menu de vocês vai estar em inglês. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é alterar para português. Como é que a gente faz isso aqui no menu? Você vai navegar para configurações avançadas ou então Advanced Settings, provavelmente vai estar assim em inglês. Vocês vão alterar aqui na opção idioma, provavelmente vai vir em inglês. Aqui vocês vão aplicar A para aplicar o idioma escolhido. Já estou no BR, não vai mudar nada. E ele vai aplicar o idioma. Se necessário, vocês podem pressionar B para ele voltar para esse menu que ele vai carregar novamente. Agora, a segunda coisa que você vai fazer após ligar é venham em configurar a interface. Nessa primeira opção vai haver a seleção de temas. São os temas que já vem instalado no seu aparelho. O meu anterior, o R36S, tinha cerca de 5 temas. Esse R36XX já vem com vários. Então, provavelmente, o R36S pode ter vindo com esse tema aqui, que é o Epic Noir. Vou voltar aqui. Provavelmente ele veio com esse tema aqui. Se não, existem outros. Tem também o Epic, que pode ter vindo no seu aparelho. Tá certo? Então ele vai vir com algum desses temas e você pode alterar como bem entender. Eu, pessoalmente, gosto do tema aqui do NES, que é o NES Box, mas isso é uma opção sua. Ah, quero instalar mais temas, Highlander, como é que eu faço? Você vai colocar o cartão de memória no seu computador, no seu celular, dentro da partição Easy ROMs, que é onde se concentra os seus jogos saves, vai haver uma parte chamada Themes, e lá você vai inserir um tema que você fazer o download. Eu vou deixar aqui um site na descrição desse vídeo, onde você pode fazer download de outros temas para o ArcOS. Certo, recapitulando, backup do cartão de memória ou instalação do novo ArcOS se necessário, alteração do idioma, alteração de tema. O que mais a gente pode fazer aqui? Outra coisa que vocês podem fazer aqui no configurar a interface é vir na opção Visible Systems. Aqui ele vai listar quais consoles
consoles você quer que estejam exibidos naquela seleção inicial dos consoles. Há muitos consoles aqui que você provavelmente nunca vai jogar na vida, então você pode somente não listar eles na listagem inicial, ou coloca seu cartão de memória no computador ou no celular e remove as pastas, dá no mesmo. Outra opção muito interessante é o Scrapper de jogos, mas você vai precisar estar conectado na internet. O R36XX, como o R36S Plus, já tem Wi-Fi embutido. Então o R36S e outros vai precisar de um adaptadorzinho que você vai conectar aqui no dongle Wi-Fi, que você define certas regras de como você quer a capinha dos seus jogos. Você vai ter que fazer conta no site do Screen Scraper, adicionar seu nome de usuário e senha e depois pressionar Scrape agora. E ele vai fazer download das capinhas de jogos que não tem, ou até substituir as capinhas que você quer de acordo com seus parâmetros aqui. Já temos vídeo no canal sobre como trocar a capinha de jogos também, outra dica para vocês. Vou voltar aqui para a seleção de consoles. Bora lá com outra dica. Como vocês podem ver, aqui há consoles diferentes, mas há algo que vocês têm que entender sobre esses consoles. Há pelo menos 3 grandes emuladores aqui instalados no seu portátil. Há o RetroArch, que vai carregar a maioria dos consoles aqui. Há o PPSS-PP, que vai carregar exclusivamente os jogos de PSP. E há o Drastic, que vai carregar os jogos de Nintendo DS. Contudo, todos esses emuladores, não importando qual você escolher, vai ter as opções de salvamento automático ou seleção de save e carregamento do último save. São os save state e load state que eu vou explicar rapidamente. Então eu vou abrir aqui a qualquer jogo aqui de Super Nintendo. Então, 3 Ninjas contra-atacam. Então o que vocês precisam saber? Eu tô com um jogo que é carregado pelo RetroArch. Para abrir o menu do RetroArch, vocês têm 2 formas. Vocês podem fazer Select X, que vai abrir aqui o menu rápido do RetroArch do emulador, e a forma de identificar o RetroArch aqui por esse íconezinho. Vou dar Select X novamente para sair. No console de vocês, talvez o FN também esteja habilitado para abrir o menu. Não é o caso aqui do meu anterior estava. Então isso também pode ser configurado. Geralmente é o Select X. Estando aqui no Select X, vocês podem vir na opção Save State, onde ele vai pedir para você escolher qual é o slot que você quer fazer salvamento automático. Aqui no meu está no 0, pode ser que no você esteja no alto. Vocês vão voltar, vão Select X novamente, e agora eu vou fazer Select R1. R1 é de Record, então o jeito mais fácil de assimilar. Vou agora fazer Select R1. Vai aparecer aqui a informação que o jogo foi salvo, tá? Agora eu vou para outro canto. Morri aqui. Pronto, vou fazer agora aqui Select L1. L1 de load, L1 de carregamento. E ele voltou para onde eu defini meu último save state. Então isso é muito interessante, vocês podem utilizar do save state, load state, com Select R1 para salvar, Select L1 para carregar o último jogo salvo. Então dessa forma fica muito mais fácil de vencer aquele chefão insuportável. Então uma dica para você que gosta de jogar jogos de Game Boy e quer fazer aquele avanço rápido, né, para andar bem rápido como jogos de Pokémon, você vai fazer Select L3, vai aparecer aqui o símbolozinho, vai dizer que já está no modo acelerado. Você vai fazer Select L3 de novo e ele voltou ao normal. Pronto, isso aqui eu considero que é o mais importante para o RetroArch. E agora para sair do jogo, como é que eu faço? Já tive dúvidas de pessoal perguntando, gente, como é que eu saio do jogo? Eu estou sempre desligando meu console. Não, você não precisa fazer isso. Tem formas diferentes. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pressionar Select X, estão aqui no menu rápido, pressionem B. Aí agora vocês vão descer até a opção Kit. Opa, passei demais. Kit. Pronto. Essa é uma forma. Vocês podem fazer também Start Select 2 vezes. Gente, então agora vamos ver algum jogo rapidinho de PSP, só para poder mostrar a questão do menu do PPS-PP. Gente, estou aqui no Dragon Ball Z Shin Budokai de PSP e como é que eu acesso o menu aqui? Vocês vão pressionar R3 no L3. Ele vai abrir aqui o menu do PPSS-PP, até falou que não tem nenhum save state configurado. Aqui à esquerda tem um save state que vocês podem configurar para fazer aquele salvamento. Também aqui nas opções de settings, algo interessante de saber. Aqui no menu de configurações do PPSS-PP, vocês podem precisar alterar algumas configurações dependendo do jogo. Uma das opções é o frame skipping. Caso ela esteja desabilitado com 0, coloque com 1 ou com 2. Depois coloque Auto Frame Skipping, deixe isso habilitado, você vai melhorar a performance em jogos do PSP. Caso ainda esteja muito ruim, há uma opção que eu não recomendo, que é o Skip Buffer Effects. Ele vai alterar algumas configurações gráficas do jogo para deixar ele mais jogável, mas vai ficar meio feio. Fica essa informação, mas pessoalmente eu não recomendo. Então vocês já aprenderam agora aqui o PPS-PP para salvar. Vou salvar aqui inclusive, ó. Salvei, ó, Save State. Depois eu vou iniciar aqui o jogo, vou trocar de tela. Eu estou percebendo que meus comandos estão desconfigurados, eu vou ter que depois mapear. Então, como é que eu volto? R3 mais R3. Ó, tá aqui o último save. Vou escolher aqui o save, ó, vai ter a opção mesmo, Load State. Então, como o meu tá com B para confirmar, voltou para onde estava, State Loaded. Pronto, isso aqui é no PPSS-PP. No meu caso aqui, eu estou percebendo que eu estou achando meus comandos estão desconfigurados. Caso esteja assim com vocês, vocês vão ter que vir em Settings, Controls,
Control Map e vocês vão trocar o mapeamento aqui para ficar de acordo com como vocês desejam, tá? Vamos agora aqui para o outro console. Vou voltar aqui. Exit to menu. Exit. E ele vai fechar aqui o jogo. Beleza? Vamos agora aqui para algum jogo do Nintendo DS, né? Para mostrar o Drastic. Nintendo DS. Eu logo tenho que colocar o meu aparelho para carregar. Aqui, Mario Kart DS. Gente, e aqui no Drastic, como é que a gente acessa o menu? Basta pressionar o L3. É um pouco difícil de ver aqui o menu do Drastic, ele é realmente muito pequeno, mas vocês vão ver aqui embaixo que vai ter a opção Save State e Load State. Então, ó, fica tudo aqui no menu. Depois, se você quiser sair do menu, ó, tem a opção Return to Game ou Exit Drastic, que vai fechar o emulador. Então, vou Exit Drastic, que vocês já entenderam o conceito de salvamento automático, carregamento automático. Isso é essencial, que eu diria, para os 3 emuladores que vão estar aqui disponíveis no seu R36S. Gente, outra dica, já que a gente estava falando sobre desligamento. Se você vai parar de jogar, mas vai voltar em poucos minutos, não há problema você pressionar esse botão. Ele vai ficar naquele modo descanso, ainda consumindo um pouco de bateria. Quando você quiser voltar, pressiona novamente, ele volta de onde parou. Mas quando você for desligar, há um problema aqui com esses consoles portáteis Linux, não é uma deficiência do Linux, é mesmo como foi montado aqui o software desses aparelhos, que ele não desliga com segurança, e isso pode corromper o seu cartão. E se você tiver com cartão lixo ainda, como eu apresentei antes, então a chance de dar merda é muito maior. Já avisei que vai dar merda isso. Então o que vocês vão fazer para desligar de forma correta? Vocês vão pressionar Start, vão descer aqui na opção Sair e depois desligar o sistema. Pronto, assim você pode ficar descansado. Quando quiser voltar a jogar, liga da mesma forma, né, pressionando o botão e ligar. Galera, nossa última dica é como adicionar novos jogos no seu R36S. Eu coloquei aqui o cartão de memória do meu R36XX, aqui tem 2 partições, né? A partição boot, que está como R36XX, e a partição Easy ROMs, onde se concentram os jogos. Caso você não consiga visualizar essas partições, também já temos vídeos aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima. E aqui dentro da Easy ROMs tem os códigos de todos os consoles, então Atari, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Sega Genesis, né, o Mega Drive, aí Nintendo 64, Nintendinho, que é o NES, Super Nintendo deve estar provavelmente como SFC, que é o Super Famicom, Super Nintendo, então PSP. Então basta você entrar dentro da parte do jogo e jogar os jogos aqui dentro. Tá? Eu não posso dizer aonde vocês vão conseguir os jogos. Caso eu fique passando essa informação, eu posso ter problemas aqui no canal, então espero que vocês entendam, mas o Google é amigo de vocês. No caso aqui do PS1, você pode encontrar jogos na extensão PBP, como tem aqui, também tem a extensão CHD, que é muito popular de você encontrar, ou até BIM-CUE, CUE. Então, cada console vai ter algum padrão diferente, que é o formato da sua ROM. No caso aqui do Nintendo 64, você pode encontrar tanto ROMs como N64, ou também pode encontrar como Z64. Então tem forma diferente, isso vai depender para cada console. Basicamente é isso, fazer o download, jogar na pasta e pronto. Eu comentei antigamente sobre os temas, ele fica aqui também, eu falei da pasta temas, eu tô aqui, Themes, e aqui tem todos os temas. Então basta você fazer o download, colocar aqui na pasta e tá feito. Gente, essa é a última dica que eu gostaria de passar para vocês. Galera, e vamos ficando por aqui. E como eu disse ao longo do vídeo, temos vários outros vídeos aqui no canal que vão não só melhorar seu R36S, como também resolver problemas comuns. E eu quero agradecer demais quem ficou aqui até o final. Se puder, curta, compartilha esse vídeo, se inscreve para dar aquela força no crescimento do canal. Ah, e não se esquece, se faltou alguma coisa que você quer saber ou algum outro tutorial que você quer que eu faça, comenta aqui embaixo. Então, até a próxima!